Fraternais saudações. E certamente que, para além deste, dignos e dignas, os senhores também assinam outros tantos canais sobre espiritualidade em geral, filosofia esotérica e hermetismo, o que é não apenas bom, mas também necessário, até porque, abre aspas, muito pior do que não ler nenhum jornal é ler apenas um. Muito pior do que não ler nenhum jornal é ler apenas um. Fecha aspas. E é tendo por base esta experiência que os senhores hão de ter notado que praticamente todas as vezes que se noticia alguma tragédia de natureza pessoal e principalmente coletiva, que muitos espiritualistas nas redes sociais se apressam por apresentar as suas psicografias mediúnicas relacionadas a tais ou quais personalidades, se apressam por apresentar as suas explicações espíritas e espiritualistas para tais tragédias coletivas, se utilizando por vezes de forma atravessada, de forma errônea e tortuosa dos princípios espíritas, kardecistas e espiritualistas que nós já até estudamos respeitosamente em outros tantos vídeos anteriores aqui em nosso canal. E é sobre isto que nós vamos especificamente refletir agora, sobre 3 argumentos que contradizem, que se contrapõem à doutrina, ao pensamento comum do resgate kármico coletivo ou das expiações coletivas. Antes, claro, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 517, 517º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e também deixe nos comentários agora, digno e digna, a seguinte frase, sentença da nossa egrégora hoje: paz e bem, a saudação de São Francisco de Assis. Paz e bem. E vamos lhes responder particularmente na medida do possível. Paz e bem. Deixe aqui nos comentários. E é perfeitamente natural a mentalidade humana a busca por respostas fáceis que se encaixem rapidamente dentro de uma lógica para satisfazer a nossa ansiedade. Entretanto, se buscamos filosoficamente a verdade, é importante que, por vezes, saibamos admitir a nossa pequenez perante a vida e a nossa ignorância perante os fatos e o universo. No que diz respeito ao pensamento comum, vigente, sobre as expiações coletivas, sobre o resgate kármico coletivo, é importante levarmos em consideração que são 3 os pilares que sustentam este pensamento, no mínimo questionável. Em primeiro lugar, a predestinação, a equidade e, em terceiro lugar, o fatalismo. Vejamos, dignos e dignas, que na doutrina da expiação coletiva não existem vítimas inocentes, ou seja, todos os indivíduos, de uma forma quase que mecânica e autoritária, eles vão sofrer nesta encarnação as consequências dos maus pensamentos, dos maus atos, das más escolhas desta ou de vidas anteriores, principalmente aqui falando sobre resgate kármicos coletivos em grandes tragédias. Estes indivíduos, no grupo e ao todo, eles estariam coletivamente resgatando problemáticas advindas de escolhas em vidas anteriores. Este é um elemento. Um outro elemento, portanto, que vai estar aí implícito é de que tudo, portanto, já está escrito, maktub, tudo já está prescrito e tudo está, na realidade, programado, e existindo aí inelutavelmente a necessidade, portanto, desse resgate kármico coletivo. Os indivíduos não teriam
particularmente, pessoalmente, a capacidade de se retirar deste resgate kármico, que todos os indivíduos estariam ali no mesmo pé de igualdade para resgatar de forma igualitária pecados, erros, falhas ou coisas atrozes que tenham cometido em encarnações anteriores coletivamente. Este mesmo pensamento também vai argumentar de que, portanto, os algozes, ou seja, os assassinos ou os indivíduos que propriamente eles acionam estas grandes tragédias quando são acionadas também por algum ente humano, que estes indivíduos também já estariam predestinados a tanto, e que, portanto, eles seriam como que uma espécie de mão do universo, de Deus, do cósmico, para estas ações. Isto também é algo um tanto quanto ilógico, no sentido de que existiriam, portanto, pessoas já predestinadas para o mal, predestinadas a acionar grandes tragédias humanitárias. Vejamos, dignos, que isto não se encaixa, inclusive, com a própria natureza. Se nós observarmos, por exemplo, na Mater Natura, numa savana africana, nós veremos que um leão, ele corre atrás de uma zebra, ele pega esta zebra, submete esta zebra também a alguma dor e sofrimento e até mesmo a morte para se alimentar. A pergunta que filosoficamente nós podemos fazer é: o que esta zebra fez de errado? Qual foi o grande erro desta zebra? O erro até mesmo kármico? E a resposta é nenhum, ou seja, faz parte da própria natureza. Faz parte da própria vida o sofrimento, faz parte da vida a morte, faz parte da vida a tragédia, sendo, portanto, aí o encadeamento absolutamente natural, sem que exista a necessidade de karma, de erros ou de acertos. Por vezes, é claro que existem casos de karma de fato, efetivamente, entretanto, mas por vezes, em níveis pessoais e em níveis coletivos, não se está aí tratando de uma expiação de erros anteriores, de encarnações pretéritas, mas simplesmente de um encadeamento da própria vida e da própria natureza. Por vezes, a natureza nos submete ao sofrimento, por vezes a natureza nos submete até mesmo à morte, sem que haja necessariamente uma causa anterior. E isto nós podemos ver ao observar a própria vida. Portanto, a primeira base, que é a da predestinação, não se sustenta de forma absoluta em todos os casos. E entramos também na questão da equidade, de que, portanto, todos os sofredores de uma grande enchente, de um grande maremoto, de um incêndio, que todos os sofredores que foram ali eliminados, por assim dizer, pelas mãos de sujeito A ou B, ou por alguma grande queda de um avião, ou por batida de um veículo, ou qualquer outro tipo de tragédia, que eles estariam equânimes naquele mesmo sofrimento, ou seja, todos os indivíduos, de fato, estão no mesmo pé de igualdade consciencial, no mesmo pé de igualdade kármico para estar passando por aquilo. Isto também é algo tanto quanto difícil de admitir, visto que cada indivíduo tem o seu próprio nível de consciência, cada indivíduo vai ter o seu próprio ponto de partida e de chegada, às suas particularidades e as suas idiosincrasias. Então, este elemento de que você reúne 70, 100, centenas, milhares de pessoas e todas elas vão ter que passar pelo mesmo processo kármico, isto vai trazer implicitamente a ideia de uma certa equanimidade, de uma igualdade a nível kármico consciencial, o que, na prática, é muitíssimo difícil de admitir e de se averiguar. E o terceiro elemento, dignos, é também o de fatalismo, ou seja, de que a vida ela trabalha no olho por olho e dente por dente, a antiga lei de Talião. Mas vejamos que, como ensinou certa feita o próprio mestre Yeshua, o amor
cobre uma multidão de pecados. Isto quer dizer que não necessariamente que você vai ter que pagar um erro de encarnações pretéritas da mesma forma nesta encarnação. Não. Por vezes, os pequenos atos de amor, de arrependimento, as circunstâncias que te levaram a cometer aquele erro, ou o modo como você acionou, trabalhou e ressignificou as conjunturas presentes também tendem a transformar a si mesmo e, portanto, também aquilo que você teria que espiritualmente resgatar. Neste sentido, dignos e dignas, esotericamente, nós contrapomos a predestinação, à equidade e ao fatalismo, entendendo que cada indivíduo é único e que não existem explicações gerais e absolutas para as grandes tragédias, os grandes desastres da humanidade, nesta ou naquela região, nesta ou naquela época. Voltaremos sim a este, a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Paz profunda.